Eu fico angustiada mesmo com a espera. Será que essa cirurgia vai chegar? Um frango assado eu comia quase sozinho. Eu deixo qualquer coisa para comer um doce. Entre 5 a 10% dos brasileiros teriam indicação formal de cirurgia bariátrica. No Brasil de hoje, há muito mais obesos do que subnutridos. A subnutrição do passado foi substituída pela má nutrição. A obesidade é um pacote que traz junto pressão alta, diabetes, problemas reumatológicos, ortopédicos, doenças cardiovasculares e até câncer. As pessoas vão engordando, chegam na faixa do sobrepeso e, quando menos esperam, estão obesas. Como foi a semana de vocês, pessoal? Conseguiram comer melhor? Mais ou menos? Um pouquinho mais, porque tive festas, né, durante a semana, então aniversário, então comi um pouquinho mais. O sobrepeso seria um primeiro alerta para nos informar que nós estamos ingerindo mais alimentos do que de fato o nosso organismo está necessitando. O Brasil é um dos países que tem mais aumento de sobrepeso e obesidade. A maior razão para o aumento do peso corporal das pessoas é o estilo de vida que atualmente nós temos. Então, uma vida mais sedentária, um custo menor de gasto energético. Eu estou no Ipiranga, um bairro tradicional de São Paulo, uma região conhecida como Moinho Velho. Eu vim para conhecer a Dona Teresa e a filha Luciana. A Dona Teresa sofre de diabetes há vários anos. E a filha vive brigando com ela para não comer doce e controlar a taxa de açúcar. Luciana, então você tinha um pai com diabetes e como é que você reagiu quando você soube que a sua mãe tinha o mesmo problema? A gente leva um susto, né? Porque a gente pensa, a gente também vai ter os 3 filhos, né? Eu sou a mais velha, então fica sempre um pouco receosa, assim. Tudo certinho aqui dentro de casa e minha mãe, depois de anos, também com diabetes, então a gente ficou um pouco assustado. E quais são os exageros de Dona Terezinha? Da Dona Terezinha. Ah, Dona Terezinha adora comer doce. Ela é doente por doce, assim. Eu sempre gostei de doce. Eu deixo qualquer coisa para comer um doce. Você sabe qual é o problema, Terezinha? A glicemia sobe e a gente não percebe mesmo, não dá sintoma. Só vai dar sintoma quando estiver muito alta. Quando você aumenta a concentração de açúcar no sangue, aquele sangue com esse aumento de açúcar vai fazer mal para o organismo inteiro. Vai provocar uma chance maior de ter um ataque cardíaco, uma chance maior de ter um derrame cerebral, porque esses vasos ficam mais sujeitos a ser obstruídos por um coágulo. E vai obstruir vasos nas pernas, por exemplo, que é o lugar mais frequente, por isso que acaba tendo muitos problemas de amputação em pessoas com diabetes. Nós estamos vivendo uma epidemia mundial de obesidade e o Brasil faz parte dela. Aqui, 32% dos adultos estão na faixa do sobrepeso e 20% são obesos. Nós vamos falar sobre esse problema com um casal que tem vivido na pele as consequências da obesidade. A Andréia e o Armando. Armando, quando é que você começou a engordar? Na realidade, eu sempre fui gordinho, desde pequeno, né? Ia me alimentando mal. Eu comia quase 3 quilos. Um frango assado eu comia quase sozinho. Um refrigerante de 2 litros, eu tomava quase sozinho. Com 20 anos eu já estava com mais de 100 quilos. E vida sedentária? Sedentária. E em 2009 eu tive meu primeiro apagão. Eu bati o carro no Rodoanel, não lembro de nada. Nisso eu já estava com mais de 200 quilos. Você conseguia dormir deitado? Eu só dormia sentado. Sentado. E roncava muito. Qual foi o máximo de peso que você atingiu? 261. É uma fase de obesidade muito grave mesmo. Você tinha perdido uns 70 para ter condições de ser operado. Fazer a cirurgia. Em 2 anos você perdeu 5 Em 5 anos perdeu 70 quilos. E depois você perdeu mais uns 60 em 2 anos. 2 anos. E hoje você pesa quanto? 127. Explica como é esse dumping aí.
Doping. É uma coisa que começou com a cirurgia, né? Sim. O que você sente no corpo assim? Formigamento, aquela palpitação no coração, até o ar às vezes falta. Eu tenho que deitar toda vez que me dá isso. Se eu ficar em pé, eu caio. Quem fez a bariátrica sente muito isso daí. É ruim demais, é ruim demais. Isso é uma sequela que vai ficar depois da cirurgia bariátrica. Entre 5 a 10% dos brasileiros teriam indicação formal de cirurgia bariátrica. Nós estamos falando aí de uns 15 milhões de brasileiros aí, né? Vamos dizer 10 a 15 milhões. Quem é que vai operar essa gente toda? Exatamente. A fila hoje para cirurgia bariátrica é muito grande, porque o SUS oferece gratuitamente o tratamento cirúrgico para obesidade, mas não oferece gratuitamente o tratamento clínico para obesidade. Ou seja, por vezes esse paciente acaba indo para a cirurgia bariátrica porque ele não tem um tratamento clínico adequado no Sistema Único de Saúde. E isso precisa ser visto urgentemente, porque senão a gente vai entupir a fila de cirurgia bariátrica e não vai dar vazão para que isso possa ser feito. André, você está então há 3 anos na fila para a cirurgia bariátrica. Aguardando a cirurgia. Aguardando. E você, o teu problema, você começou a ganhar peso quando? Eu sempre fui obesa, mas eu comecei a engordar muito rápido. Em 2 anos, praticamente, engordei 30 quilos. Aí eu comecei a me sentir mal, começou os problemas de diabetes. Essa demora toda na fila para cirurgia não te deixa angustiada? Né? Muito, doutor. Muito, porque às vezes eu fico pensando, será que essa cirurgia vai chegar em tempo? Né? Porque a minha pressão, ela sobe muito. Às vezes, eu já troquei de medicação umas 3 vezes, porque ela é bem difícil de controlar. Eu fico angustiada mesmo com a espera. Para entender um dos agentes responsáveis por esse quadro, decidi conversar com Wilson Melo, representante da ABIA, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. Muita gente acusa a indústria de fazer uma publicidade agressiva, especialmente para as crianças, de doces, bombons, chocolates, alimentos altamente calóricos. A questão da publicidade é um ponto que precisa realmente ser monitorado e ser trabalhado. A indústria de alimentos do Brasil, ela tem pactos voluntários em que ela se compromete a não fazer publicidade infantil. Mas, por outro lado, a gente vê a publicidade uma maneira também de comunicar essa mudança no perfil nutricional dos alimentos, prestar maiores informações para esse consumidor e dar a ele a possibilidade de conhecer, inclusive, inovações, novos produtos, novas tecnologias e até mesmo produtos que possam ser considerados mais saudáveis. Você não acha que a indústria podia fazer mais na educação das crianças e mesmo da população de um modo geral em relação à dieta e ao problema da obesidade? Acho. Nós temos trabalhado para que a indústria tenha esse papel. Nós temos discutido com o governo federal maneiras de contribuir para que haja mais esclarecimento e mais informação para a população em geral, mas também para as crianças. A Luciana diz que você exagera nos doces e põe defeito em você. Ela exagera no refrigerante? Não sou a melhor pessoa mesmo para falar, porque eu gosto de doce mesmo. E você faz algum controle, Luciana, de glicemia? Não. Não? Vamos aproveitar para medir a sua glicemia agora. Você está um pouco acima do peso. Você não faz exercício. Você tem tudo para ficar com diabetes. 179. Você sabe qual é o problema? Você tem mãe com diabetes, pai com diabetes. Se uma pessoa quiser ficar com diabetes, fazer assim como está fazendo. Está fazendo certinho. Certinho. Não dá para ter diabetes e levar a vida sedentária. Não dá para você estar na fase com pré-diabetes e levar a vida parada o dia inteiro. Você vai desenvolver a doença. O risco é muito alto. Vocês viram a nossa conversa com a dona Terezinha e com a Luciana. As duas fazem tratamento pelo SUS e dizem que são muito bem atendidas. O problema é que a dona Terezinha tem diabetes e come muito doce. E a Luciana, com pressão alta, não toma os remédios adequadamente. Onde o sistema falha com elas não é no atendimento, é na informação. As duas não têm consciência da gravidade
do que representa a hipertensão e o diabetes. Já o problema da Andréia e do Armando em relação ao SUS é de outra ordem. Os dois têm consciência plena dos riscos da obesidade e estão dispostos a fazer qualquer sacrifício para ficar livres dela. O Armando demorou muito tempo para conseguir a cirurgia. E a Andréia está na fila há 3 anos, sem ter a menor ideia de quando será chamada para a cirurgia bariátrica. O SUS tem muita dificuldade para organizar o atendimento de doenças complexas como essa. Luciana, nós medimos a glicemia, não mede a pressão agora. Coloca aí direito. Deu de 167 por 104, o que significa 16 por 10. É muito alto. Em medicina, diz que a pressão alta é um assassino silencioso.